Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, encontrado aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 17, que fala assim a palavra do Senhor. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vós ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outros embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Quem vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Oh, glória! Ai, a presença do Senhor é real nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Só em ler essa palavra, a minha alma se alegrou e as lágrimas desceram. Glória a Deus. Isso não é emocionalismo, não, é a presença do Senhor, meus amados, na palavra dele. Essa é a palavra dele, a palavra viva. A palavra que, quando nós lemos, ela fala conosco. Se você ler, ela é a palavra viva do Senhor. Meus amados, nós observamos aqui a palavra do Senhor. Aonde eu li esse trecho da palavra do Senhor, os irmãos conhecem bem a palavra de Deus e sabem que o apóstolo Paulo foi aquele apóstolo escolhido pelo Senhor, e o Senhor escolheu para implantar muitas igrejas. E dos apóstolos, eu acho que ele foi o que mais implantou igreja. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, quando na sua segunda viagem missionária, ele que passava por muitas cidades, parou na cidade de Corinto, e foi ali, meus amados, que ele começou a pregar para os gregos, a pregar para os judeus daquela cidade, e muitos judeus discutiam com ele, e ele fala na sua palavra, que ele deixou os judeus e foi pregar para os gentios, e a palavra de Deus nos fala que muitos creram. Diz a Bíblia que Crispa, que era um dos principais da sinagoga, Sóstenes, que era o principal da sinagoga, creu na palavra de Deus, de forma que, meus amados irmãos, muitos ali creram na palavra do Senhor, e eu acredito que ali, meus amados,
que ali na cidade de Coríntio se levantou uma grande igreja, um grande povo que adorava ao Senhor. Mas os irmãos conhecem a palavra de Deus, que sabe que os irmãos da igreja de Coríntio eram um povo cheio da presença do Senhor. Tinha todos os dons espirituais, mas problema aconteceram após a saída do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo esteve em Corinto aproximadamente por um período de 1 ano e 6 meses com os irmãos, orientando, ensinando, discipulando os irmãos ali presentes. E meus amados, Apolo passou pelaquela igreja, ensinou aquela igreja, porém o tempo passou, e meus amados, e parece que o pecado, que o mundanismo entrou na igreja de Coríntio, aonde diz a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo foi alertado pela família de Cló, uma mulher que eu imagino que foi visitar o apóstolo Paulo, não com a intenção de falar mal da igreja, de fuxicar da igreja, mas com uma intenção de melhorar, de o bem da igreja. Levou os relatórios da igreja de Corinto, de forma, meus amados irmãos, que o pecado andava dentro daquela igreja, o mundanismo, a prostituição, a lascívia, a divisão dentro daquela igreja, de forma que o apóstolo Paulo escreveu uma carta, aleluia, e aí alguns dizem que essa carta foi escrita mais ou menos no ano 52 a 55, direcionada aos irmãos de Coríntio, para poder exortar, para poder ensinar a forma dos irmãos se comportar e se tratar uns aos outros, porque uns irmãos levavam outros na justiça, de forma que a divisão, que o pecado tinha adentrado naquela igreja. E meus amados, aqui no livro de Coríntios, no capítulo 11, a qual eu li, a partir do versículo 17, é mais um ensinamento, é mais uma orientação do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntio, concernente à celebração da Santa Ceia. E nós observamos que a Santa Ceia, meus amados, foi instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E nós sabemos que existe duas ordenanças no Novo Testamento, que é o batismo nas águas e que é, aleluia, a ceia do Senhor. O batismo nas águas, meus amados, nós sabemos que Jesus Cristo, ele iniciou o seu ministério após ele ser batizado nas águas, e ele terminou o seu ministério, meus amados, na ocasião da Páscoa, para estabelecer a Páscoa, ou seja, a ceia do Senhor. Naquele dia, ele se reuniu com seus discípulos no dia da Páscoa, antes de partir, para poder instruir os seus discípulos. E nós sabemos que a Páscoa, meus amados, era um memorial, era uma lembrança que os filhos de Israel lembraram o dia que o Senhor libertou o seu povo que estava cativo por um período de 430 anos no Egito, aonde naquele dia, naquela noite, preparado, Moisés fez algo da parte do Senhor para que o povo pudesse matar um cordeiro, e naquele dia todos os primogênitos do Egito seriam mortos, a não ser os servos de Deus que obedeceram a palavra do Senhor. Um animal para aquela festa, para aquele cardápio, era um cordeiro, uma cabra. E meus amados, o sangue daquele animal imolado não era para ser derramado, mas era para colocar numa bacia, e era para poder colocar nos umbrais das portas, para que naquela noite, quando a última praga viesse sobre o Egito, porque 9 pragas já tinham vindo sobre o Egito, e a 10ª praga vinha, que seria a morte dos primogênitos do Egito. E nos fala a palavra de Deus que o povo obedeceu a palavra do Senhor. Todos eles pegaram, mataram o seu animal, colocaram o sangue sobre os umbrais das portas, e à meia-noite, meus amados, o anjo da morte passou, ceifando a vida de animais, ceifando a vida de homens e de mulheres que era primogênito. Porém, meus amados, ali estava um povo guardado, porque obedeceu a palavra de Deus. O cordeiro que substituiu cada um dos primogênitos da nação de Israel, e o povo saiu dali livre para poder adorar o Senhor, em direção a um sonho que eles tinham de ir
a terra, aleluia, de Canaã, uma terra que emanava leite e mel. E meus amados, Jesus Cristo naquele dia estava lembrando um dia que o povo estava sendo escravo e agora o povo saia livre. Glória a Deus. E meus amados, nós observamos aqui que foi Ele que instituiu a ceia, e agora diz a palavra de Deus que 4 trechos da Bíblia é citada sobre a Santa Ceia: Lucas, Marcos e Mateus, e na leitura em que nós lemos nessa noite, falando concernente à Santa Ceia, e o apóstolo Paulo, foi ele que mais recebeu da parte do Senhor a forma certa, a forma correta dos irmãos participar e celebrar da Santa Ceia. Porém, meus amados, na cidade de Coríntio, o apóstolo Paulo, como diz a sua palavra, eu vos ensinei. O apóstolo Paulo já tinha ensinado a ele a forma certa, mas os anos passaram, não sabemos quantos anos se passou, e os irmãos começaram a fazer de forma errada. Diz a história que na ocasião da Santa Ceia, muitas vezes os irmãos preparavam um prato saboroso, cada irmão levava um alimento para a igreja, cada um levava o seu prato, e aqueles que eu imagino que não tinha condição para levar o seu prato, apenas levava a sua barriga vazia, com a intenção de chegar lá naquele dia, saborear alguma alimentação, e logo após tinha a Santa Ceia. E meus amados, ali na cidade de Corinto, naquela igreja, estava havendo uma divisão. Aqueles mais ricos, com mais condição financeira, pegavam o seu alimento, ia na frente e comia, e os demais irmãos pobres, eram aqueles injustiçados, eram os mais injustiçados. Porém, meus amados, o nosso Deus estava olhando a injustiça dos irmãos, e Deus não estava se agradando daquela situação, de forma que nós observamos aqui na palavra de Deus que os irmãos iam para poder adorar o Senhor, para poder cultuar o Senhor naquele dia tão especial. Porém, como diz a palavra do Senhor, o que eles faziam não estava agradando ao Senhor. Observamos aqui o que fala o apóstolo Paulo, dizendo aqui no versículo 17, eu vou reler para os irmãos: nisto porém que vos diz, vós não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, divisões. E assim eu creio. E meus amados, o apóstolo Paulo escreve aquela carta para poder, não a intenção de julgar os irmãos, mas para poder melhorar a vida e o andar diário de cada servo de Deus. E ele começa a escrever aqui aos irmãos a forma correta de orientar, e a partir de andar, e a partir do versículo 23, ele começa, aleluia, a falar assim, da seguinte maneira: porque eu recebi do Senhor. O que ele estava ensinando não era dele, ele tinha recebido diretamente do Senhor. Aleluia! E também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: aleluia, este é meu sangue, faze isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E ele começa a falar: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Aleluia. Examine o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Aleluia. Meus amados, quando nós, hoje nesta manhã é um dia especial, um dia que todos nós temos que confrontar a nós mesmos. Muitas vezes em casa nós falamos algo que muitas vezes não agrada a Deus, ou pensamos algo que não agrada a Deus. Muitas vezes pedimos perdão ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E hoje, nessa noite, é um dia especial, um dia que nós
servo de Deus, devemos nos confrontar o nosso pecado muitas vezes oculto, que só o Espírito Santo pode nos ajudar, aleluia, muitas vezes, aleluia, glória a Deus, a perdoar. Muitas vezes magoamos alguém nos magoamos, ficamos feridos, aleluia, pecamos, meus amados, e é noite, é manhã de nós fazermos a reflexão, porque aqui está algo memorável, algo que quando nós participamos, é para nós lembrarmos que Ele um dia pagou, não foi um preço pequeno, foi um preço alto, foi um preço, meus amados, assim como aquele cordeiro foi morto, para poder remir aqueles que estavam, aleluia, cativos lá no Egito, aquele cordeiro que substituiu aquele primogênito, Jesus Cristo, aleluia, Ele morreu para poder não substituir, mas para poder perdoar, aleluia, o meu pecado esse que não tinha como eu chegar diante da presença dele, e ele, meu amado, pagou um alto preço, e nessa noite é uma noite de nós olharmos aqui, lá para a cruz, e saber que o preço foi caro, o preço não foi barato, e nós estamos aqui nessa noite, e infelizmente, muitos desprezam esse dia aqui glorioso, muitos não têm esse dia como reverência, mas eu, meus amados, tenho muito reverência e temor em estar aqui, em participar da Santa Ceia do Senhor. Examine o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Por quê? Porque aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por quê? Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que até já morreram. Por quê? Porque come e bebe do cálice do Senhor indignamente, é o que é culpado do sangue e do corpo do Senhor. E não é diferente, meus amados. Nós observamos quando Jesus Cristo, aleluia, ele estava diante dos que o acusavam, diante daquele povo, dizendo: crucifica-o, e ele falou, ele não fez nada, e o povo falou que o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos, o sangue dele pode cair sobre você. E qual foi a consequência que veio sobre a nação de Israel? Muitos extermínios. Hitler, que tentou matou quase 5 milhões de judeus na Espanha, uma perseguição. Por quê? Porque o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aquele, meu amado irmão, que beber do cálice do Senhor indignamente é o que? É culpado do sangue e do corpo do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. Examine o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. É você, Jesus, agora. Ai, Shuriandaraia, Súria. É você e ele agora, meu amado irmão. Curve a sua cabeça, se apresente diante dele nessa manhã. Ai, Shuribiandarebaia, Súria. Oh, Jesus maravilhoso, obrigado por essa presença maravilhosa, presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Obrigado por essa ocasião maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai Santo, em reconhecer que o Senhor morreu por mim, morreu por nós na cruz do Calvário, e aqui estamos aqui para poder lembrar desse dia especial. Abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Deus, Senhor, Tu és maravilhoso. Queria convidar aqui 2 diáconos, por favor. Glória a Jesus. Monei, com Josiel. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Quantos acreditam que Jesus está vivo? E Ele morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Mas eu
maravilha, irmãos, que poderosa palavra e mensagem que nós ouvimos nesta manhã. O nosso Senhor Jesus Cristo entregou-se na cruz do Calvário em nosso lugar. Foi uma morte substitutiva, vicária. Foi uma morte que tomou o meu lugar. Era eu que deveria estar naquela cruz, morrendo. Mas mesmo se eu morresse na cruz pelos meus pecados, eu não conseguiria pagar. A minha vida não era suficiente para pagar nem os meus pecados, quanto mais o da humanidade. Mas Jesus, o santo, o puro, o imaculado, aquele que nunca pecou, nem por atos, nem por gestos, nem por pensamentos, nem por palavras, puro em toda a sua essência, ele se fez pecado por nós, morreu no nosso lugar, e hoje nós estamos livres para adorá-lo. Quantos podem adorar ao Senhor nesta manhã? Oh, aleluias, louvado seja Deus. Queria pedir, irmão, pode vir aqui, irmão. Vamos estar orando, irmãos, pelo pão, e logo em seguida nós já vamos estar distribuindo. Pastor Valdeni, ele ministrou a palavra nesta manhã de uma forma bem precisa, e os irmãos já conhecem a leitura da palavra de Deus no que tange a Santa Ceia, né? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Levante a sua mão para o céu comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na sua gloriosa presença nós estamos, e neste momento nós queremos apresentar a Ti, Senhor, este pão, que é um pão comum feito, Senhor, em uma padaria por mãos humanas. Mas, a partir do momento em que nós estamos apresentando a Ti, Senhor, este elemento, ele passa a ser, ó Deus, um símbolo do Teu corpo que foi dilacerado por mim e por nós, ali na cruz do Calvário. Aos Teus filhos participarem, que possa gerar em cada um de nós vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.
confessarmos e seguirmos na tua luz. Tão somente perdoa. Glória a Deus. A Bíblia diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, irmãos. Irmãos, vamos estar orando pelo cálice nesse instante. Nosso eterno Deus e poderoso Pai Celestial, na sua presença nós estamos. Apresentamos a Ti, Senhor, este cálice, que é um suco de uva. Senhor Deus, nós queremos Te louvar, porque a partir deste momento em que nós estamos orando e apresentando este cálice a Ti, representa o Teu sangue, uma figura do Teu sangue que foi derramado no meu lugar na cruz do Calvário. Através desse sangue, daquele sangue que foi derramado, os meus pecados foram perdoados. Senhor, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Cristo já nos separou, o anjo que nos comprou e agora nos convida a ser. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. glória a Deus. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Oh, glória a Deus. Vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Aleluia. Pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar. Aleluia. Pois o vinho sem mistura ele dá. Oh, glória a Deus. E também Oh, dá Deus. vida ao pão Aleluia. que nos traz consolo. Caramandarabacai. Deus é tudo preparado. Uilimiandaramandaserimiai. Aleluia. Vencer, Oh, glória a Deus. chama, vencerá. Mesmo hoje Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem Oh, faminto aleluia. a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Está, Senhor, o Senhor teu Jesus. Simboliza o teu sangue. Quem a fome suportou,
Adore ao Senhor, irmão. Jesus está nesta manhã conosco. Oh, glória! Os pais multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Oh, quantos estão agradecidos nesta manhã ao Senhor, irmãos, pela morte dele na cruz do Calvário? Oh, glória a Jesus. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele. Queria convidar aqui o evangelista Ricardo. Vai estar fazendo essa oração, agradecendo ao Senhor por esta manhã maravilhosa. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, celebrando, ceando, Senhor, em comunhão contigo, em comunhão com a tua igreja. Pai amado, queremos te louvar, te adorar pela vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e que o teu nome continue sendo glorificado através dessa igreja, através das nossas vidas. Assim nós pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, pode ficar de pé, nós já vamos encerrar, dar a bênção apostólica, mas eu quero pedir aos irmãos, vamos estar lembrando, a irmã Neide estará passando por uma cirurgia na terça-feira e ela precisa das nossas orações. Irmã Neide, vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração especial pela irmã Neide nesta manhã, pedir ao Senhor que venha estar com ela. O Senhor já está com ela, né? Nós acreditamos que isso aí já é um caso para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor já vai dar vitória, já deu vitória à irmã Neide, nós cremos assim. E também no próximo domingo, meus amados irmãos, nós temos a comemoração do Dia dos Pais, né? Vai ter uma cesta para os pais, não para todos não, né? Aquele que ganhar, né? Tem uma cesta no primeiro culto, no segundo culto também. Aquele que vier, estiver presente, o seu nome vai ser sorteado para estar levando esta cesta e também ser o representante dos pais. Amém? Então, domingo estaremos aqui adorando ao Senhor mais uma vez e na comemoração do Dia dos Pais. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que venha abençoar as nossas vidas e que os irmãos possam ter uma semana abençoada em Cristo Jesus. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós nesta manhã. Muito obrigado por esse privilégio tão rico, tão grande, tão tremendo. Senhor, neste momento nós queremos apresentar a Ti a Tua serva, a irmã Neide, que vai passar pelas mãos da medicina na próxima terça-feira. Mas nós já Te agradecemos pela vitória da Tua serva. Senhor, Tu és Deus, o Senhor que criou a Tua filha, é o Senhor que cuida. E eu coloco ela em Tuas mãos para a glória do Teu santo nome. Seja com a Tua serva, entra dentro do coração dela, Senhor, e coloca paz, esperança e tranquilidade. Aleluias, aleluias. Ela possa sentir a Sua presença e saber que o Senhor está bem pertinho, ajudando, dando graça. Deus, te louvo por cada vida aqui presente nesta manhã. Abençoa os teus filhos, leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão viva do Espírito Santo seja com todos. Todos digamos amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Encerrado.